Oi, pessoal, tudo bom? Sou Deijane Carneiro e psicóloga. E hoje eu vim falar aqui sobre o segundo capítulo do livro Porque Nós Dormimos. Demorei um pouquinho. Enfim, tô lendo ele em passos lentos, como eu tinha falado lá no Instagram, né? Eu vou ler ele aos poucos até para entender. E eu tô gostando muito desse conteúdo, desse assunto sono. Nossa, é um mundo assim diferente para mim, eu confesso. Não dava muita importância para esse assunto, mas eu tô achando surpreendente saber cada dia mais sobre isso. Então, o segundo capítulo do livro Porque Nós Dormimos fala sobre cafeína, jet lag e melatonina, tá? E o autor, ele traz 5 questionamentos no início desse capítulo, né? Como ele fez no primeiro capítulo, que ele trouxe um questionamento, ele abriu com um questionamento, e assim ele fez nesse segundo também. E ele pergunta o seguinte: como nosso corpo sabe se está na hora de dormir? Né? E por que sofremos jet lag quando entramos em outro fuso horário? Também ele fala sobre melatonina, né? Porque precisamos, né? Algumas pessoas precisam de melatonina para, né, ajustar aí o sono. E ele fala também por que e como uma xícara de café nos mantém acordados, né? Despertos. E, né, o quinto ponto, né? Ele faz o questionamento, né? De como podemos saber se estamos dormindo o suficiente, né? Se nosso sono está mesmo sendo de qualidade. Então, ele vai trazer esses pontos neste segundo capítulo e eu vou tentar aqui trazer resumido para vocês. Eu não sou muito boa de resumir. Eu confesso que eu sou prolixa nesse sentido de falar. Mas eu tô tentando até um treinamento para mim, tá gravando esses vídeos e fazer resumos desse livro, porque é um treinamento. É um treinamento. Chega a ser cansativo? Chega, porque é algo novo. Dando continuidade a esse início do capítulo, o autor fala sobre 2 fatores principais que determinam quando a gente quer ficar acordado, né? Ou quando a gente quer dormir. O primeiro fator é um relógio, né, interno de 24 horas que a gente tem, segundo ele, nas profundezas do nosso cérebro. E eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. E o segundo fator é uma substância química que vai se acumulando no decorrer do dia, né, no nosso cérebro também, e que é chamada de pressão do sono, né, esse momento que vai se acumulando e chega essa pressão do sono, e que também vai ser falado um pouco mais adiante, tá certo? E é o equilíbrio entre esses 2 fatores, essa substância química e esse relógio biológico, esse relógio interno de 24 horas, que, né, vai dizer a hora que a gente precisa descansar e dormir e a hora que a gente pode estar ali alerta, fazendo o que tem que ser feito durante o dia. Então ele continua esse segundo capítulo e questiona: você tem ritmo? E ele diz que todos nós temos um relógio biológico, um relógio circadiano. E esse relógio circadiano de 24 horas, esse relógio biológico, ele determina, né, como foi falado, o horário de dormir e de acordar, e também todas as outras funções do nosso organismo. Quando a temperatura está mais alta, a temperatura está mais baixa, o metabolismo, o funcionamento do metabolismo, alguns sistemas, né, órgãos do nosso corpo. Então, esse relógio, ele determina tudo isso. Ele tá ali, né, dizendo, avisando, dando sinais de que horas cada coisa tem que estar funcionando. Então, sobre esse relógio circadiano, sobre esse relógio biológico, foi feito pesquisas, né, relacionadas a isso há muito tempo atrás, em 1729, com plantas, com uma planta, né, de início. De princípio foi com uma planta, depois de muitos anos foi feita a pesquisa com humanos. Em relação a esse funcionamento desse relógio, né, em relação à noite e ao dia, né, a luz do sol e a escuridão. Então tinha essas pesquisas, elas foram relacionadas ao relógio com isso, como funciona à noite, como ele funciona durante o dia. E temos muitas pesquisas científicas sobre isso hoje. Esse relógio biológico, ele é situado no meio do cérebro e fica no núcleo supraquiasmático, né? Então, esse núcleo supraquiasmático, ele tem uma ligação com os globos oculares e tudo mais, e devido a isso, a luz solar, a luz do dia, é uma opção de estar sempre ajustando esse relógio, sabe? Ele tem um atraso, segundo o autor, e as pesquisas, ele tem um certo atraso que a gente precisa estar ajustando ele todos os dias. E a luz do sol, a luz do dia é uma ótima opção para estar ajustando esse relógio,
certo? E ajuda muito na questão também da higiene do sono, porque isso, fazendo isso pela manhã, pegando esse sol, essa luz solar, essa luz do dia, ajustando esse relógio, isso afeta diretamente o nosso sono à noite, porque esse relógio ele acaba sendo bem ajustado e fazendo com que todos os órgãos ou sistemas responsáveis pela ativação do sono, ele seja ativado no horário correto. Horário de dormir e horário de acordar. Então, a luz solar, ela tem uma função muito boa de ajustar esse nosso reloginho. Certo? Por isso que em muitos lugares diz que, muitos livros falam, né, muitas questões sobre a luz solar, é importante, não somente para ter a vitamina D, mas também para estar ajustando esse relógio biológico. E o autor também, ele fala sobre os cronotipos, né, cronotipos, ou seja, ele até fala, o meu ritmo não é o teu ritmo. Embora a gente tenha um relógio de 24 horas ali funcionando no nosso cérebro, que diz a hora de dormir, a hora de acordar, tem pessoas que funcionam mais pela manhã e tem outras que funcionam mais tarde do dia, né? Ali para 11 horas da manhã, para horário da tarde, enfim. E isso ele chama de cronotipo. Então, ele fala que tem pessoas que são matutinas ou diurnas, né? E isso em faixa de 40% da população. São pessoas que funcionam mais pela manhã, no início da manhã, e quando chega no início da noite, elas estão mais já cansadas, já com vontade de dormir, com aquela substância química que eu tinha falado, que faz a pressão do sono já acumulada ali, de uma forma que já é hora, né? Sinalizando que é para dormir. E tem outro tipo de pessoas que são chamadas de noturnas ou vespertinas, que é ali de 30% da população que ele fala, que é mais inclinado ali para ter uma energia maior durante o horário da tarde, né? No início da noite, já tá ali mais alerta, e pela manhã já tem não tá tão alerta pela manhã. Então, esse corresponde aos 30% da população. Tem ali o misto também, que é tanto assim pela manhã, ou pela tarde, fica ali em meio termo, que também corresponde a 30% da população, né? Então, esse relógio, ele funciona nesse sentido de mais alerta ou menos alerta pela manhã, depende muito do cronotipo da pessoa. E isso ele pontua muito bem, que não é questão de, eu não é porque a pessoa é preguiçosa, funciona mais pela manhã, não quer fazer as coisas, não tem energia, não é isso. É uma questão mesmo genética, segundo o autor, tá no DNA, então não é uma questão de eu quero ter mais energia pela manhã e eu vou conseguir, não. A pessoa que ela é noturna ou vespertina, ela tem mesmo naturalmente essa mínima energia pela manhã e um pico assim à tarde, né? Vamos supor. Então não é uma questão de preguiça, de não quer fazer as coisas, é uma questão mesmo de genética. Segundo o autor. O autor ele fala também sobre melatonina, né? Essa substância química que é muito importante para ali estar ajustando o nosso sono, né? Eu vou ler aqui o que o autor fala, então. O núcleo supraquiasmático transmite o sinal repetitivo de dia e de noite para o cérebro e para o corpo, usando um mensageiro móvel chamado melatonina. Essa substância melatonina, ela é liberada ali no início da noite já, através da corrente sanguínea, tá? E liberada no nosso organismo, avisando ali todo mundo que tá chegando a hora de dormir, né? Então, ela é liberada por uma glândula do cérebro, é pineal o nome, glândula pineal no cérebro, e a partir disso, né, a melatonina faz ali seu trabalho, que é avisar, olha, tá chegando aí a hora de dormir, né, tá escuro, tá escurecendo e vamos lá. Mas a melatonina, ela tem pouca influência na geração do sono, ela não gera o sono, ela só avisa outros, né, sistemas lá né, ativando e gerando esse sono. É como se fosse, ele fala como se fosse uma corrida, ela dá ali a partida e os outros vão lá, né, correr e fazer ali o que tem que ser feito, que é gerar o sono na gente para a gente poder dormir. Essa concentração de melatonina no organismo, esse hormônio, ele vai diminuindo no decorrer da noite, né? A partir do momento que ela dá partida ali, gera o sono, né? Os outros geram o sono e dorme. Então, no decorrer dessa noite, a melatonina vai diminuindo até no amanhecer, né? Que a luz do sol, ela não precisa, segundo o autor, não precisa essa luz do sol ser
ser acionada com os olhos abertos, mesmo com as pálpebras fechadas. Indica que já é manhã e essa melatonina ela há uma diminuição, né? Cessa ali e começa o estado de vigília, o estado de alerta, de despertar. Então, saindo de melatonina, o autor ele vai falar sobre jet lag. Ele até começa falando, se tem ritmo, não viaja, né? O ritmo que ele quer dizer é o nosso reloginho biológico, né? Que a gente tem no nosso cérebro, lá no núcleo supraquiasmático. Então, ele fala o seguinte, é que essa troca de fuso horário, quando a gente viaja de um país para o outro, que o horário é muito diferente, por exemplo, Japão, né? Eu tô aqui meia-noite, eu sinto sono, mas lá no Japão eu viajei para lá e eu chego lá meia-noite para mim, que é a hora de dormir, que é ali meu sono, lá é meio-dia, né? E eu tô ali com aquele sono, com aquela lentidão, porque o meu relógio ele tá funcionando do mesmo jeito. Então, para isso leva um tempo. E às vezes, e ele diz que às vezes é necessário mesmo o uso de melatonina para ali estar ajustando esse novo horário que a gente está para estar ajustando esse novo horário. Então, ele fala que há todo um estresse biológico, né, com essa mudança, com esse jet lag. Há nossos órgãos, o nosso sistema todo, ele sofre o impacto devido a essa mudança de fuso horário. E por isso ele chama de jet lag, certo? Que é essa mudança de fuso horário, esse estresse biológico, esse estresse no nosso sistema. E isso ele vai se ajustando, né? Aos poucos, não é uma coisa assim, eu vou usar melatonina e eu já vou ajustar meu sono de acordo com esse outro país, com esse outro fuso horário, não é assim. Leva um tempo, não é tanto, mas leva um tempo. Ele até fala no livro aqui, mas eu não lembro bem onde tá. Mas leva um tempo para começar até se ajustar, certo? Não é uma coisa de um dia para o outro. Então, depois que o autor fala sobre jet lag, dessa mudança de fuso horário, dessas consequências que, né, isso traz para o nosso organismo, devido ao relógio biológico, ele vem falar sobre a pressão do sono e sua relação com cafeína. Né? A pressão do sono, que foi falado lá no início, que eu falei no início do capítulo, que é a substância que se acumula no decorrer do dia, né, e que no final ela diz, né, que é a hora de dormir. Então é a pressão do sono, e essa substância química que se acumula no nosso cérebro é chamada de adenosina, certo? Então, ela está se acumulando. Durante todo o dia ela vai se acumulando, 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 tá? E isso, essa substância, ela dita a hora que é para dormir, né? Então, de 12 a 16 horas acordado, ela já faz aquele efeito dela mesmo de pressão do sono. E aí ele fala sobre uma substância, né, psicoativa, que é a cafeína. Essa cafeína, né, por mais que essa adenosina ela esteja se acumulando ali no decorrer do dia, essa cafeína ela pode dar ali uma parada, na verdade, fazer com que a gente se sinta mais alerta. Ela não para, a cafeína não para o acúmulo de adenosina. Ela, vamos dizer, abafa, né, abafa o estado vamos dizer assim, de menos alerta que a adenosina nos proporciona no decorrer do dia, de falta de energia, de desgaste mental, físico, vamos dizer assim. Então, a cafeína, ela dá uma enganada ali, né? Então, a gente, de repente, fica ali mais alerta, né? 30 minutos depois a cafeína faz o efeito dela, e a gente fica mais alerta. E a adenosina tá se acumulando, mas não tá ali tendo o seu efeito, tá abafada, mas tá se acumulando no cérebro, ela não para, não. E aí fala o seguinte: a cafeína derrota a adenosina pelo privilégio de se conectar aos locais de ligação da adenosina, ou receptores, no cérebro. Ao sequestrar e ocupar esses receptores, a cafeína bloqueia o sinal de sonolência normalmente transmitido ao cérebro pela adenosina. O resultado, ela engana você, fazendo com que se sinta alerta e desperto, apesar dos elevados níveis de adenosina que de outro modo o teriam induzido a dormir, certo? Então, os níveis de cafeína circulante, ele chega no máximo 30 minutos, né? Como eu falei, no nosso cérebro. Então, a cafeína, ela faz o bloqueio, né? Então, a cafeína, ela faz o bloqueio ali, ela engana, deixa a gente mais desperto, mas a adenosina continua se acumulando.
a gente tem que tomar cuidado o horário que a gente vai tomar cafeína. Por quê? A meia-vida, né, que fala 50% da quantidade de cafeína no nosso sangue, no nosso cérebro, é eliminada, né, 5 horas, 6 horas, certo? E isso é só 50%, né? E 100%, né, 12 horas, 13 horas, vamos supor. Então, a gente só tem que tomar cuidado do horário que toma cafeína. No momento, ela vai sair todo o efeito dela. Ele fala até que tem pessoas mais propensas a ter esse efeito reduzido, quer dizer, essa meia-vida ou a vida da cafeína eliminado mais rápido, outras demoram muito mais, né? Então, tem uns sortudos que podem tomar cafeína, mas é eliminado rápido e consegue até ter uma noite de sono boa, né? Outros não, outros ficam ali mais tempo no organismo e precisam ali, o metabolismo tá, né, tem uma enzima, várias coisas que, né, que faz com que esse processo seja mais rápido de ser metabolizado. Tem pessoas que têm essa sorte, tem outras não, que a cafeína fica ali mesmo muito tempo, até ser toda eliminada do organismo. E isso pode prejudicar à noite o sono, muito, né? Então, é melhor, né, evitar e tomar cafeína ali até um horário, né, um certo momento e depois não tomar mais cafeína no decorrer do dia, da tarde, vamos dizer assim, noite. Chá e chocolate, tudo isso contém cafeína. E ele fala sobre descafeinado, que eu achei muito interessante, né? Gente, ele colocou uma pesquisa aqui sobre aranhas, né? Fazendo as suas teias, e deu LSD para uma, deu cafeína para outra, deu algumas substâncias bem pesadas. E a teia feita pela aranha que usou cafeína foi a pior teia, entendeu? Então, ele quis mostrar nessa pesquisa lá, tem no livro, né, sobre como o efeito da cafeína, né? Ela é bem poderosa, a gente toma assim com uma naturalidade, né? Então, eu amo café, mas tem as suas. Quando eu comecei a estudar sobre o sono, eu dei uma maneirada, vamos dizer assim, no horário de café. Então, eu tô tomando café até no máximo 8 da manhã e depois eu não tomo mais, porque realmente eu tava passando mal de quando eu não tomava café. Então, eu tô conseguindo reeducar meu organismo em relação a isso, meu cérebro, né, em relação a isso. Até para ter um sono melhor, né, durante a noite. Coisa que eu tô, né, colocando isso em primeiro lugar na minha vida, ter um sono melhor. Outra coisa que o autor fala, deixa eu ver se tem alguma coisa importante nesse segundo capítulo. Ele fala uma coisa muito importante em relação ao nosso relógio biológico, né, o ritmo circadiano, e a adenosina. A adenosina é a substância química que faz a pressão do sono, né, que vai aumentando durante o dia e causa a pressão do sono. Ele fala que esse ritmo circadiano de 24 horas, ele segue assim, né, suas subidas, suas descidas, tem ali um pico em algumas pessoas ali na parte de 11 horas da manhã, né, e aí tem uma descida, depois é um pico à tarde, etc, e vai descendo, subindo. A adenosina não, a adenosina ela vai se acumulando no decorrer do dia, ela não tem isso de descer e subir. Então, ela vai se acumulando, sabe? Então, ela não segue uma linha como o nosso relógio biológico. Nosso relógio biológico tem esses horários de pico. Ah, eu tô melhor 11 horas da manhã, depois eu desço. Ah, de tarde eu tô bem, depois eu tô com uma energia baixa. Então, nosso relógio circadiano, ele é assim. Mas a adenosina não, ela vai se acumulando mesmo no decorrer do dia. O que faz bloquear ela é cafeína, chocolate, né? Eu ia falar sobre descafeinado, né? Não encontrei aqui. Mas assim, o que quis dizer? É que a gente toma, né, o café descafeinado, né, assim, tem gente que toma o café descafeinado, mas ele tem 30% acho que 30% de cafeína nele, né, ele tem ainda um pouco. E por mais que você tome ali, você tem uma quantidade mínima de cafeína. Ele até colocou, se você tomar 5 xícaras de café, se colocar tomar 5 xícaras de café descafeinado,
você vai ter como se fosse uma xícara de café, café normal, entendeu? Então você vai ter o mesmo efeito de um café normal, cafeína, quantidade de cafeína. Então tem que tomar cuidado com a quantidade de café descafeinado também, porque é uma ilusão. Ele fala aqui, encontrei. A cafeína, que não é predominante apenas no café, em certos chás e muitas bebidas energéticas, mas também em alimentos como o chocolate, meio amargo e o sorvete, bem como comprimidos para emagrecer e analgésicos. É um dos culpados mais comuns por impedir que as pessoas adormeçam com facilidade e depois durmam profundamente, o que em geral é tido por insônia, um problema médico real. É importante também ter consciência de que descafeinado não significa não cafeinado. Uma xícara de café descafeinado contém de 15% a 30% da dose de uma xícara de café normal, o que está longe de ser isento de cafeína. Tomar 3 a 4 xícaras de café descafeinado à noite é tão danoso para o seu sono quanto uma xícara de café normal. Então, o autor, ele fala, né, como foi falado lá no início do capítulo, um questionamento, o último questionamento que tinha, como eu sei que eu tô dormindo o suficiente, se eu tô tendo um sono de qualidade. Ele coloca 2 pontos aqui que eu vou ler, muito importante, né? Perguntas também que ele faz. Ele coloca assim, primeiro, após acordar, você conseguiria voltar a dormir às 10 ou 11 da manhã? Se a resposta for sim, é provável que não esteja tendo quantidade ou qualidade de sono suficiente. Segunda, você consegue funcionar otimamente sem cafeína antes do meio-dia? Se a resposta for não, o mais provável é que você esteja se automedicando contra o estado de privação de sono crônica. Então, assim, essa questão do sono de qualidade como é que eu identifico isso, né? Durante o dia, pela manhã, eu já sinto sonolência, acordei, tô ali fazendo minhas atividades, mas eu tô ali com sono, eu tô necessitando de café para funcionar, eu tô ali sem motivação nenhuma, desanimada, né, fadigada o tempo todo. Então, assim, são sinais que a gente pode dizer que o nosso sono não foi de qualidade, né? Dormir de 7 a 8 horas por noite. Então, se a gente sente essas sensações do nosso corpo, essas necessidades, né, no organismo, de querer cafeína, querer dormir, durante o dia, e isso está atrapalhando as nossas atividades diárias, aí você está precisando dormir melhor. Então, a qualidade do seu sono não tá o suficiente. Então é isso, gente. Resumindo, o autor ele traz nesse segundo capítulo isso, né, sobre a questão da cafeína, né, como ela age no nosso organismo, bloqueando ali o efeito da adenosina, né, da pressão do sono. Essa eliminação da cafeína é demorado, então é bom tomar, né, mais cedo, não tomar muito próximo ali e dormir. Essa eliminação dela no nosso organismo é devagar, da cafeína. E tomar também cuidado com descafeinados também, né? Com a quantidade, não exagerar, né? Porque é descafeinado, que tem uma porcentagem menor de cafeína, que você também não vai ter o efeito dela ali no seu organismo. Essa questão da jet lag, né? Do fuso horário, das consequências que essa troca de fuso horário, essa mudança de fuso horário traz para o nosso organismo, né? Para o nosso sistema como um todo. Também a melatonina, né, que serve ali para estar ajustando o nosso sono quando necessário. A melatonina, quando necessário, ela é muito bem-vinda, mas ela não gera o sono, ela só ali avisa para os outros, né, sistemas que trabalham na questão de gerar o sono, estejam ali ativados, alerta que é a hora de dormir, e eles comecem a trabalhar. Acho que é isso, né? E sobre a questão da qualidade do sono, né? Da gente perceber isso no decorrer do nosso dia, se a gente dormiu bem ou não, o nosso organismo, os sintomas, né? As sensações, elas nos avisam isso, as nossas necessidades e etc. Então, é que a gente esteja atento a isso, né? E saber que tem muitas coisas que atrapalham o sono e tem outras coisas que a gente pode estar ali evitando, fazendo para melhorar o nosso sono à noite, né? A questão da luz, né, da luz natural é muito importante, então é bom assim pela manhã você
abrir as janelas, né? Deixar o sol entrar, ou então ir mesmo lá fora, pegar um sol, fazer uma caminhada ali, é muito bom. E isso tudo ajusta o nosso relógio biológico, e isso tudo nos proporciona um sono melhor à noite, né? Um sono de qualidade. E com o sono de qualidade, no outro dia a gente vai estar funcionando muito bem, né? Fazendo as nossas coisas. E também a questão do cronotipo, né? Tem pessoas que funcionam melhor pela manhã e outras que funcionam melhor mais tarde. E isso não é ser preguiçoso, gostar de acordar mais tarde, fazer suas coisas mais tarde. Isso não é preguiça, isso é uma questão genética. E também ele até faz uma crítica em relação ao ambiente de trabalho, né? Que as pessoas às vezes não funcionam muito bem em alguns ambientes pela manhã, mas não é porque elas não são eficientes, mas é por conta mesmo desse momento do dia não ser propício para ela funcionar, né, da forma que ela, com todas as suas potencialidades, não é o momento dela. Às vezes é à tarde que ela funciona melhor. Então é isso, que a gente possa estar ali nos autoconhecendo, nos observando e saber qual é o momento melhor, né? Às vezes a gente força a barra, eu quero acordar cedo, porque fulano acorda cedo e eu quero fazer as minhas coisas cedo. Mas não tem forçação, né? Acho que não sei o nome. Não forçar a barra, tá? Mas tentar nos conhecer, nos perceber e adequar o nosso tempo, se a gente puder, né? Aquele horário que a gente mais funciona. Então é o cronotipo, tá bom? E acho que é isso. O segundo capítulo fala de cronotipo, de jet lag, de melatonina, de cafeína e de um sono de qualidade. Até o capítulo 3. E curtir esse vídeo, dar sugestão aí, né, sobre se eu tô indo muito rápido, indo muito lento, tá ficando muito grande, tá ficando muito curto. Deixa aí a sugestão pra mim, tá? Se quiser ver algum outro conteúdo, algum livro que você quer que eu leia e fale aqui depois desse, vai falando aí que eu vou ver, tá bom? Se você deixar. Abraço e beijo e até a próxima. Tchau!